Ensinamentos de um Iniciado. Capítulo 18. Religião e cura. Em várias épocas e de maneiras específicas foram dadas à humanidade religiões apropriadas para estimulá-la no caminho da evolução. O ideal de cada religião era suficientemente elevado para despertar as aspirações do conjunto de pessoas a quem eram destinadas, mas não tão elevadas que estivessem além de sua compreensão e desmotivassem sua busca. O selvagem, por exemplo, precisa de um Deus forte. A divindade, para conquistar seu respeito, deve empunhar a espada flamejante do raio com a mão viril e poderosa. O medo e a submissão pautam sua relação com o sobrenatural. Por outro lado, um Deus portador de sentimentos sublimes como amor e misericórdia seria desconsiderado. Portanto, as religiões foram gradualmente evoluindo à medida que a própria humanidade evoluiu. O ideal religioso vem sendo elevado lentamente e atingiu o ponto mais alto por meio dos ensinamentos cristãos. A flor das religiões é sempre oferecida à flor da humanidade. Numa época futura, uma religião ainda mais elevada será dada a uma raça mais desenvolvida. A evolução é eterna e incessante. Os invisíveis guias da humanidade dão a cada nação os ensinamentos mais adequados às suas condições. O hinduísmo ajuda nossos irmãos mais jovens no leste, mas o cristianismo é o ensinamento ocidental particularmente apropriado aos povos do oeste. A grande massa da humanidade fica aos cuidados da religião ensinada publicamente, exotérica, em seu país de origem. Mas em todo agrupamento humano surgem os pioneiros. Com extraordinária precocidade, necessitam de ensinamentos em grau mais avançado. Para ministrar uma doutrina mais profunda, surgem as escolas de mistérios, situadas em locais apropriados a esse fim. Quando apenas pequeno contingente está apto a receber esses ensinamentos preparatórios, eles são ministrados particularmente. Porém, à medida que o número aumenta, os conhecimentos são ensinados publicamente. Assim acontece atualmente no mundo ocidental. Os irmãos da Rosa Cruz ministraram ao autor a filosofia que agora está sendo organizada e publicada, compondo nossa coleção de obras. Foi aprovada a fundação da Fraternidade Rosa Cruz para promulgar os ensinamentos contidos em sua filosofia. O propósito maior consiste em colocar as almas aspirantes em contato com o Mestre. Para efetivar esse encontro, o aspirante deve demonstrar sinceridade no amor e na dedicação ao serviço realizado aqui, no mundo físico. Para merecer a iniciação nos mundos espirituais, deve dar provas suficientes de que usará sua força e conhecimento exclusivamente para servir. Os ensinamentos superiores nunca são ministrados para fins lucrativos. No passado, São Pedro repreendeu Simão, o feiticeiro. Ele queria comprar o poder espiritual para prostituí-lo com ganhos materiais. Os irmãos maiores também se recusam a abrir as portas aos que prostituem a ciência espiritual, distribuindo horóscopos, lendo as mãos ou dando interpretações de clarividência profissionalmente, por dinheiro. A Fraternidade Rosa Cruz apoia o estudo da astrologia e da quiromancia e proporciona gratuitamente um curso de astrologia. Assim, todos os seus membros podem livremente habilitar-se nessa ciência. Sobretudo, podem evitar a armadilha de profissionais que são quase sempre charlatões. Durante os últimos anos, desde o início da divulgação, os ensinamentos Rosa Cruzes espalharam-se rapidamente pelo mundo civilizado. São estudados avidamente desde o Cabo da Boa Esperança até o Círculo Ártico e ainda além. Proporcionam respostas para os corações de inúmeras pessoas e de diversas culturas nas cabanas cobertas de neve dos mineiros do Alasca, nas casas governamentais onde um vento tropical desfralda o leão britânico, nas capitais das autocracias turcas, assim como nas democracias americanas.
Nossos adeptos podem ser encontrados tanto em instituições governamentais como nas mais modestas esferas da vida, todos interagindo ativamente conosco, em íntimo contato com o movimento, trabalhando para a divulgação das verdades profundas referentes à vida e a todos os seres que auxiliam nossa evolução. Os princípios Rosacruzes de cura. É uma inegável verdade que o ser humano tem vida curta e atribulada, e entre todas as vicissitudes da vida, nenhuma tem o maior poder de fazer-se voltar para Deus do que o sofrimento no corpo. Podemos perder a nossa posição econômica ou os amigos com relativa equanimidade, mas quando nos falta a saúde e a morte nos ameaça, até os mais fortes vacilam, compreendendo a impotência humana e poderosamente movido por uma necessidade premente, sentimos necessidade de apelar para o socorro divino. E quanto mais severamente a dor física nos aflige, mais insistentemente vamos pedir ajuda a Deus. Nada pode nos fazer orar tão fervorosamente como a dor no corpo. Por isso o ofício sacerdotal sempre esteve intimamente ligado à cura. Entre os selvagens, o sacerdote era também o homem da medicina. Na Grécia Antiga, o templo de Esculápio era famoso pelas curas que eram operadas lá. Cristo, em seus dias, curava totalmente o doente. A igreja primitiva seguiu essa prática, como é evidente nas epístolas. E certas ordens católicas continuaram no esforço de amenizar a dor através dos séculos, desde aqueles tempos até os dias atuais. Nos tempos modernos, a tendência é de se dissociar o consolador espiritual do sacerdote, quando de um corpo doente. Por isso, o estreito contato e a calorosa simpatia entre o sacerdote e os paroquianos foram perdidos, e, em consequência, ambos empobreceram nesse sentido. Antigamente, nos momentos de doença, o bom pai era tido como um representante do nosso Pai Celeste. Provavelmente ele era não especializado em comparação com nossos médicos modernos, mas se ele fosse um verdadeiro e santo sacerdote, seu coração seria caloroso e amoroso e suas orientações mais potentes, devido à fé do paciente em seu ofício sacerdotal. E após a recuperação, seu paciente também seria seu amigo e se aconselharia com ele a respeito das coisas espirituais, coisa que ele nunca faz, onde os consultórios do sacerdote e do médico estão dissociados. Não se pode negar que aquele consultório, com essa dupla função, deu aos titulares um poder e tanto sobre as pessoas, e que esse poder foi por vezes abusado. Também é patente que a arte da medicina atingiu um estágio de eficiência, o qual não poderia ter sido atingido, salvo pela devoção a um determinado fim e objetivo. As leis sanitárias, a extinção de insetos portadores de doença e consequente imunidade são testemunhos monumentais do valor dos métodos científicos modernos. Portanto, pode parecer que tudo esteja bem e que não haveria necessidade de esquecer sobre o assunto, mas na realidade, até que a humanidade como um todo desfrute de uma perfeita saúde, não existe nenhum problema mais importante do que a questão: como podemos conseguir e manter a saúde? Além da escola regular de cirurgia e medicina, que depende exclusivamente de meios físicos para a cura da doença, outros sistemas surgiram que dependem inteiramente da cura total mental. Já se tornou costume corrente nas organizações que advogam a cura mental, a cura natural e outros a realização das reuniões de troca de experiências e a publicação em revistas especializadas com testemunhos de milhares de pessoas agradecidas que foram beneficiadas por tais tratamentos. E se os médicos da escola regular fizessem o mesmo, não lhes faltariam testemunhos similares acerca de suas eficácias. A opinião de milhares de pessoas é de grande valor, mas nada prova porque outros tantos milhares de pessoas podem sustentar exatamente o ponto de vista oposto. Ocasionalmente, uma só pessoa pode ter razão, enquanto o resto do mundo está errado.
como aconteceu quando Galileu afirmou que a Terra se movia. Hoje em dia, todo o mundo converteu-se à opinião pela qual Galileu foi perseguido como herege. Sustentamos que, sendo o ser humano um ser composto, a cura tem êxito na proporção em que se remediam os defeitos nos planos físico, moral e mental do ser. E nós também afirmamos que resultados podem ser obtidos mais facilmente nos períodos quando os raios dos astros são propícios para a cura definitiva de uma doença específica que faz uma pessoa sofrer. Ou doenças podem ser tratadas com mais sucesso por remédios previamente preparados sob condições propícias ou favoráveis, do que quando o remédio é preparado sob condições astrais desfavoráveis. É fato bem conhecido do médico moderno que o estado do sangue e, por conseguinte, de todo o corpo muda de acordo com o estado mental do paciente. E quanto mais o médico empregar a sugestão como auxiliar dos remédios, tanto mais êxito obterá. Todavia, são poucos os que aceitariam o fato de que tanto o nosso estado mental como o físico são influenciados pelos raios planetários, que mudam com o movimento dos respectivos astros, e ainda desde que foi reconhecida a existência da radioatividade, nós sabemos que todos os corpos celestes lançam partículas radioativas no espaço. Na telegrafia sem fio nos demonstra que as ondas etéreas viajam segura e rapidamente através do espaço, atuando por meio de uma chave de acordo com a nossa vontade. Sabemos também que os raios do Sol nos afetam de modo diferente pela manhã, quando nos atingem horizontalmente, do que ao meio-dia, quando caem sobre nós perpendicularmente. Se os raios luminosos do Sol, que se movem rapidamente, produzem mudanças físicas e mentais, por que não teriam efeito correspondente os raios persistentes dos astros mais lentos? Se eles têm, então eles são fatores na saúde, que não devem ser negligenciados por um verdadeiro curador científico. A enfermidade é uma manifestação da ignorância, o único pecado, e a cura definitiva é uma demonstração do conhecimento aplicado, que é a única salvação. Cristo é a incorporação do princípio da sabedoria, e na mesma proporção em que o Cristo se forma em nós, alcançaremos a saúde. Por conseguinte, a pessoa que cura deve ser espiritualizada e deve procurar infundir em seu paciente elevados ideais, para que gradualmente aprenda a se conformar com as leis de Deus, que governam o universo, alcançando assim saúde permanente na vida atual, bem como nas futuras. Todavia, a fé sem obras é morta. Se nós persistimos em viver sob condições não sanitárias, a fé não nos salvará da febre tifoide. Mas quando nós aplicamos medidas preventivas apropriadas e remédios para os doentes, nós estamos realmente mostrando nossa fé por obras. Está escrito em várias obras que os membros da Ordem dos Rosa-Cruzes têm o objetivo de ajudar a humanidade em obter a saúde do corpo e fazem o voto de curar definitivamente os outros gratuitamente. Mas como se vê em muitas das chamadas revelações, esta afirmação é inexata. Os irmãos leigos fazem o voto de assistir a todos com o melhor de sua capacidade gratuitamente. Esse voto inclui o trabalho de curar definitivamente para os possuidores dessa aptidão, como foi o caso de Paracelso. Ele tinha uma grande capacidade curadora e procurava combinar a eficiência dos remédios físicos aplicados em fases astrológicas favoráveis com a orientação espiritual conveniente. Os que não possuem a faculdade sanadora trabalham em outros setores, mas todos têm uma característica em comum: nunca cobram pelos seus serviços e sempre trabalham em segredo, sem clarinadas e rufos de tambores.